Todas, bom dia a todos. Quero convidar todos a virem se assentarem. No livro de Lamentações, o profeta Jeremias, ele enfatiza que o amor do Senhor não tem fim, que as misericórdias de Deus são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Então, amparado nessa certeza sobre a fidelidade, sobre o amor de Deus, queremos saudar toda a comunidade reunida, seja aqui presencialmente, seja remotamente, e iniciar o culto de hoje com a leitura do Salmo 22, 27 a 28. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Quero convidar todos a ficarem em pé, de todas as tribos. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. A comunidade pode se sentar. Eu gostaria de fazer a leitura aqui do Salmo 67, que o Salmo 67 possa nos guiar agora nesse momento de adoração. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e a tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim,
que todos os povos te louvem. Então a terra dará suas colheitas, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará, e todos os habitantes da terra o temerão. Esse salmo, ele sustenta que o brilho do rosto do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, fará com que os caminhos do Senhor sejam conhecidos por toda a terra, que a salvação chegue às nações mais longínquas. Infelizmente, não é esse o tipo de relato que a gente costuma ouvir muitas vezes, né, dos cristãos. E trazendo isso aqui para nós mesmos, né? Será que essa também é a percepção que as pessoas do nosso entorno têm de nós como cristãos, do corpo de Cristo? Queria deixar um momento agora para a oração. Então, que a gente possa ter uma oração pessoal com essa perspectiva de como nós, enquanto compromisso pessoal, o quanto nós, enquanto comunidade do reino de Deus, temos refletido o brilho do Senhor no convívio com as pessoas que nos rodeiam, quanto que a nossa vida testemunha esse brilho do Senhor. Senhor, sonda o nosso coração, mostra se há em nós algum caminho mau. Quebranta o nosso coração e nos ajude a mudar tudo aquilo que desagrada ao teu coração, Senhor. Que o nosso rosto possa refletir o brilho do rosto do Senhor. Que as nossas atitudes possam demonstrar o amor e a fidelidade do Senhor a todos aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus, amém. Sonda-me. Convido todos a ficarem em pé novamente. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha longe, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha e acerto ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me,
como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. O nosso Deus resplandeceu em nossos corações. O nosso Deus resplandeceu em nossos corações, derramando sobre nós a sua luz, a fim de que nós possamos sempre proclamar as virtudes de quem na cruz morreu por amar. Livres da escuridão, hoje temos a missão de ser luz em luz diante dos homens, para que através do nosso viver outros possam a verdade conhecer e a Deus glorificar. Aleluia, 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 resplandecer. O nosso Deus resplandeceu em nossos corações, derramando
sermos também luz diante dos homens, para que através do nosso viver todos possam a verdade conhecer e a Deus glorificar. Aleluia, 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 resplandecer. Pode se sentar. E como cantamos nessa última música, a nossa comunidade aqui compreende que temos essa missão de sermos também luz diante dos homens, para que através das nossas vidas, através do nosso viver, outros possam também conhecer a verdade. E nesse sentido, né, a comunidade também apoia missionários que atuam em diferentes contextos e de diversas formas. Gostaria de convidar o Daniel Nakano para nos conduzir em um momento de oração. Sonda-me, usa-me, ajuda-nos a proclamar a verdade daquele que nos chamou das trevas para a luz. É isso que nós cantamos. E nós vamos ter 2 momentos de oração agora. O primeiro, nós vamos projetar o nome de missionários que nós temos parceria. E talvez o seu grupo pequeno participa com algum, ou você tem um contato com algum. Eu só queria deixar, então, um tempo para que você possa estar lembrando e orando por essa pessoa agora. Nós estamos projetando todos aqueles que nós temos uma parceria de uma forma mais direta, e que então você agora, eu queria convidar você agora a estar orando. Escolhe 1 ou 2, ou aquele que você conhece ou que tem alguma afinidade, que você no seu lugar, silenciosamente, possa estar orando por alguém que está aqui na tela, tá bom? Então vamos nos gastar um tempo em oração? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, como comunidade, de estabelecermos parcerias com aqueles que estão ministrando de uma forma tão especial a Tua Palavra, ajudando outras pessoas, participando do ministério de estar proclamando a Tua verdade de diversas formas. É um privilégio para nós, podemos estar associados a esses irmãos e irmãs, Senhor Deus. E nesse momento também nós queremos estar lembrando de alguns deles. Queremos estar lembrando da Ágata, da filhinha do Pedro e da Tálita, que acabou de nascer em setembro. Que o Senhor possa estar ministrando nessa hora de uma forma bem especial para essa família e para a pequena Ágata. Queremos estar lembrando do Steve e Ana, que estão nesse final de semana viajando. Que o Senhor possa estar com eles, aonde eles estiverem. Que o Senhor possa estar com os contatos que eles estão fazendo, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar dirigindo e protegendo a viagem deles. Queremos também estar lembrando do Cláudio e da Rosana Pita, Senhor Deus. Um ministério tão especial que eles têm com o Lar Nefesh, com as crianças que eles têm ali, mas de uma forma especial. Queremos estar lembrando do problema que ele está tendo com o veículo que eles usam para locomoção pessoal. Que o Senhor possa estar suprindo as necessidades, que o Senhor possa estar trazendo alguém que possa estar ajudando e fazendo os reparos necessários de uma forma de um custo razoável, e que eles possam, então,
estar usando o veículo novamente. E muitas outras necessidades, Senhor Deus, mas essas são algumas. Nós queremos agradecer porque podemos estar colocando a vida desses irmãos e irmãs nas mãos do Senhor. E que o Senhor continue a trabalhar e abençoar cada um deles nesse momento. Que eles possam sentir agora, Senhor Deus, que a igreja está orando por eles, Senhor. Então queremos estar pedindo por isso, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós falamos em sonda-me, usa-me, ajuda-nos a proclamar. E eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Esse proclamar não é reservado para pessoas especiais. Esse proclamar é para cada um de nós. E eu queria convidar você agora a estar orando pela pessoa que está sentada ao seu lado. Silenciosamente mesmo. E talvez você nem conheça essa pessoa, mas você ora de qualquer maneira por essa pessoa, pedindo para que Deus possa estar usando essa pessoa, para que ela possa estar proclamando o evangelho no entorno, no lugar onde eles vivem, seja na família, no trabalho, na escola. Não importa se você não conhece. E se você está nos acompanhando online, você pode estar orando por alguém que está acompanhando junto com você aí, ou se você reconhece alguém aqui que está conosco nesse momento, então esteja orando por essa pessoa. Então nós vamos gastar um tempo orando e depois, talvez no final, você pode estar cumprimentando essa pessoa, abraçando e dizendo que você esteve orando por ela também, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer pelo local que o Senhor nos tem colocado como cristãos para estar dando o testemunho do Senhor, estar levando o Evangelho, proclamando o Evangelho. Naquele lugar nós estamos. Muitas vezes muito difícil, seja dentro de uma família, da escola, do trabalho, ou onde nós estivermos. Pode ser um ambiente difícil de estar se posicionando como cristão, mas que o Senhor possa estar nos dando forças agora, Senhor Deus. Muito obrigado porque podemos estar orando uns pelos outros. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de orar uns pelos outros, que o Senhor possa estar fortalecendo cada pessoa nessa comunidade, Senhor, para que nós possamos estar sendo aquela luz para estar levando a Tua palavra ao nosso entorno, Senhor. Nós oramos e pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar todos a ficarem em pé novamente. Nós vamos cantar uma música e como o Daniel colocou, né? Esse privilégio e a missão de proclamarmos o Evangelho. Não são somente de missionários, são também deles, mas cada um de nós somos sacerdotes. Né? E a música que iremos cantar fala sobre isso, sobre essa responsabilidade e privilégio de cada um de nós anunciarmos a cruz e o amor de Cristo. Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilha.
exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Sacerdócio real, nossa santa propriedade exclusiva do Senhor. Somos a eleita sacerdócio real, nossa santa propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Sobre todas as nações, sobre todas as nações. Pode se sentar, Ricardo? Bom dia, igreja. Uma alegria estarmos juntos aqui nessa manhã. Também a saudação àqueles que acompanham o culto nessa manhã online desde as suas casas. Nós estivemos em algum momento aqui no culto orando pelos missionários e missionárias da igreja, que a igreja de alguma maneira ou outra acompanha e participa, né, nessa obra que o Senhor realiza aqui em São Paulo, um pouco mais além de São Paulo, em várias partes do mundo, né? E é uma alegria para a gente quando a gente tem a oportunidade de receber alguns desses missionários ou também colegas que trabalham junto com essas equipes em diferentes partes, né? Eu até acho que eu estava numa viagem, né? E perdi quando o Daniel trouxe teu colega, né, Daniel? Foi em agosto, alguma coisa assim, né? E a gente teve essa oportunidade aqui na igreja de ter uma palavra trazida por alguém que trabalha junto com o Daniel e a Beth na SIM. Hoje eu vou ter o privilégio de apresentar para vocês uma colega de trabalho que trabalha junto comigo na Comunidade Internacional dos Estudantes Evangélicos, a IFES, e ela vai estar trazendo a palavra. Eu vou fazer uma breve introdução antes de chamar ela aqui, até para a gente entender um pouquinho como que vai ser, tanto o pessoal aqui na comunidade, como o pessoal que nos acompanha online. A minha colega Paula, ela é originalmente do Reino Unido, servindo na Ásia Central desde 2007. E temos trabalhado juntos, coordenando uma equipe global na IFES, na área de engajamento com as escrituras. Nessas 2 semanas ela está aqui no Brasil, estamos trabalhando em alguns projetos e iniciativas da IFES nessa área de engajamento com as escrituras. Porque a Paula trabalha em um contexto bem sensível, eu vou pedir aos irmãos e às irmãs presentes aqui que durante a mensagem, por favor, não tirem foto,
da Paula, nem vídeo, tá bom? Então a gente quer cuidar para que não haja nenhuma dificuldade para ela continuar fazendo o trabalho nessa parte do mundo onde ela mora. E para o pessoal que está acompanhando online, eu vou explicar para vocês não acharem que está com defeito a transmissão. Não é isso, Lucas? É bom explicar, né? No pessoal que está online, também não vai vê-la, tá bom? Eu não sei bem como que a turma de mídia lá vai focar em mim, ou vai do slide, ou botar um passarinho, eu não sei. Mas assim, eu confio na destreza lá, nos experts de mídia lá em cima. Mas eu aviso o pessoal que está online, vocês vão estar ouvindo a voz da Paula pregando, vocês não vão estar vendo a Paula, então é por essa razão que eu acabo de explicar aqui, tá bom? Então eu tenho o privilégio de chamar a Paula, please. Come. Welcome, Paula. É uma alegria para a gente receber a Paula aqui com a gente nessa manhã. It's a joy for us to receive you this morning at our church. Thank you very much. Well, it's wonderful to join you this morning. É uma maravilha poder me juntar a vocês nessa manhã. And a privilege to be with such an international church. É um privilégio para mim estar em uma igreja tão internacional como essa. For the second time. Pela segunda vez. I came here 5 years ago, I think. Eu vim aqui há 5 anos atrás. And I'm so sorry I don't speak Portuguese. Eu sinto muito que eu não falo português. I can count to 6 in Japanese. Eu posso contar até 6 em japonês. But actually, where I live, I speak Russian. E onde eu vivo no momento, eu tenho que falar russo. But don't worry, I am not going to speak in Russian this morning. Mas não se preocupem que eu não vou falar em russo com vocês nessa manhã. Спасибо. Пожалуйста. But I think that Isaiah, the prophet Isaiah, he speaks my language. Mas eu acredito que o profeta Isaías, ele fala a língua que eu falo. Or at least it's a book that has always captured my imagination from when I first came to Christ about 3 decades ago. E é um livro que sempre capturou a minha imaginação desde o primeiro momento que eu me encontrei com Cristo há 3 décadas atrás. One of the first chapters of the Bible that I remember reading for myself was Isaiah 12. Um dos primeiros capítulos da Bíblia que eu me lembro ter lido em meu momento pessoal de leitura foi Isaías capítulo 12. And it has this wonderful imagery of drawing with joy from the well of salvation. E tem essa bem bonita imagem de, e aí é a minha tradução aqui, né? Mas buscar, tomar dessa joy of a, well of a, Salvation. desse poço, dessa fonte de salvação. The other chapter I remember reading early on was chapter 35. O outro capítulo que eu me lembro ler desde bem cedo foi o capítulo 35 em Isaías. With its joyful announcement of humanly impossible things. Com esse anúncio bem alegre de coisas humanamente impossíveis. These things that God would do. Que as coisas que Deus faz ou fará. A crocus would bloom in the wilderness. Flower. Um tipo de flor florescendo no meio do deserto. And the burning sand of the desert would become pools of water. E essa areia quente do deserto ao redor se tornando, na verdade, poças de água. The eyes of the blind would be opened. Os olhos dos cegos se abrindo. The ears of the deaf unstopped. Os ouvidos dos surdos também destravando. And security and joy for God's people on his highway of holiness.
e segurança e alegria para o povo de Deus no seu caminho de santidade. These poetic pictures and others from Isaiah helped me as a young Christian to understand what I was reading as I was introduced to Jesus in the Gospels. Essas bonitas imagens, metáforas, alegorias em Isaías me ajudaram como uma cristã nova na fé a entender mais a respeito do caráter de Deus, de como ele se revelava para mim. Jesus, the giver of living water, Jesus como o doador da água viva, the light of the world, a luz do mundo, the way, the truth, the life. o caminho, a verdade, a vida. But today, Mas hoje, I decided on a chapter from Isaiah that may be familiar to you. eu decidi compartilhar com vocês em um capítulo de Isaías que talvez seja familiar a vocês. And it's been part of my story serving in the country that I've been in for the last 10 years. E esse capítulo tem sido parte dessa jornada de servir no país onde Deus me colocou para servir nos últimos 10 anos. Though you'll have to wait for that story later. Mas a gente vai ter que esperar um pouco para eu contar essa história mais tarde. And in fact, our chapter today may be more familiar to us. Oh, I'm back. Our story today may be more familiar to us because Jesus quotes from it in Luke chapter 4. E talvez esse capítulo que nós vamos meditar hoje seja mais familiar a vocês, porque Jesus menciona esse capítulo de Isaías no Evangelho de Lucas. At the start of his earthly ministry, he quotes from Isaiah 61, saying, "These verses are now fulfilled in your presence." No começo do seu ministério aqui na terra entre nós, Jesus cita os versos do capítulo 61 de Isaías, dizendo: agora essa palavra se cumpriu em mim. And are you going to read the chapter? So, before we see how Jesus used part of it, we want to hear the whole of Isaiah 61 and listen for why was this proclaimed those 600 to 700 years before Christ, and we'll see what it shows about God and his commitment to his people and his world. E antes que a gente veja como que Jesus usou essa passagem de Isaías, nós vamos ler o capítulo inteiro de Isaías 61 e vamos ver como que Deus, naquilo que ele revelou através do profeta 600 anos antes de Jesus vir, a respeito do que ele faria e cumpriria. Vamos então ler Isaías 61. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações
e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Thank you very much. Obrigada. Welcome. I have about 3 words, so. Now, can we have the title slide, please? Thank you very much. As you look around your church, or your small group, or your student group, what is your impression? Do you look like picture number 1? Quando você olha ao redor, na sua igreja, no seu grupo pequeno, talvez lá no seu grupo de estudantes, onde vocês se reúnem, como você percebe uns aos outros de acordo com essas imagens? Seria como essa figura número 1? Or picture number 2? Ou seria como essa imagem número 2? Do you look like picture number 1, faded leaves? Você se parece com essa figura número 1 das folhas murchando, quase caindo? Or picture number 2? Ou com a imagem que aparece no número 2? A mighty oak. Grande carvalho. Well, I don't know how you answered that question in your mind. Eu não sei como você responde a isso para você mesmo, But we're already entering into the imagery of Isaiah. mas ao buscar responder, nós já estamos entrando no imaginário, nas imagens usadas pelo profeta Isaías. If you have your Bibles or the Bible on your phone, it's helpful if you have Isaiah chapter 61 open in front of you. Se você tem a Bíblia física ou num aplicativo junto com vocês, seria bom você ter Isaías 61 aberta em frente, diante de vocês. It's always fun when I don't know what's happening. It's okay. In Isaiah 61, the anointed one, that is the Messiah, that's what it means. Messiah means the anointed one. He is anointed by the sovereign Lord to proclaim good news. Em Isaías 61, o ungido do Senhor, que é o que o Messias quer dizer, né? Messias é o ungido do Senhor. Ele é ungido pelo Espírito do soberano Senhor para proclamar essas boas notícias. And who is he proclaiming this good news to? E a quem ele está proclamando essas boas notícias? To the worthy, Para o worthy, worthy. like worthy of it, deserving. Ok, para aquele que é digno. No, to the poor. Ok.
Desculpe que eu me confundi um pouco, porque justamente eu tinha visto pobre, aí eu digno eu não entendi. Então ela fala, é para o digno, para aquele que merece? Não, exatamente, é para o pobre. Ele está proclamando para o necessitado. And who are the poor? E quem são esses pobres? The poor are the afflicted, Os pobres são os afligidos. maybe the humble in heart, Talvez aqueles com um coração humilde. people who recognize their poor state before God, like in the Beatitudes. Aquelas pessoas que se reconhecem pobres diante do Senhor. And it also refers to those who are materially poor. E, claro, se refere também àqueles que são materialmente pobres. Now, this part of Isaiah was probably written for those who'd returned from the disgrace and despair of exile. Essa parte de Isaías possivelmente foi escrita para aqueles que haviam regressado do desespero e da angústia do exílio de volta para a sua terra. They had been far from their land, Eles, no exílio, estavam longe da sua terra and therefore far from being able to provide food for themselves. Então, de alguma maneira, eles também não tinham essa possibilidade de conseguir de maneira adequada comida para eles. In exile, they were far from Jerusalem and the place of worship. No exílio, eles estavam longe de Jerusalém, longe do lugar onde eles eram chamados para adorar a Deus. And they had been far from God in their hearts. E eles também estavam longe do Senhor em seus corações. So this message was proclaimed, and the transformation therefore came not to the strong or the rich, Então, essa mensagem foi proclamada e essa transformação veio não para o forte ou para o rico, not to those who were capable and successful, não para aqueles que eram os mais capazes, os exitosos, but the message came to the broken-hearted, the captive, and those in darkness. mas a mensagem veio para aqueles de coração quebrantado, para aqueles que tinham a experiência de estar na escuridão. The message came to those who are mourning and weeping, Essa mensagem veio para aqueles que lamentavam e choravam. it came to the weak, to the limited, and to the despairing. A mensagem veio para o fraco, o limitado, a limitada, aquele em necessidade. That's picture 1, Essa é a imagem número 1. the fading leaves, As folhas murchas quase caindo. not picture 2, Não a figura número 2, the strong, mighty oak. o forte e grande carvalho. So these people who heard this message were like faded leaves about to drop. As pessoas que Picture ouviram 1. essas mensagens, elas eram como essas folhas secas quase caindo. If you have your Bibles in front of you, turn with me to chapter 1. Se você tem a Bíblia aí com vocês, venham comigo para o capítulo 1 de Isaías. If you don't have it, that's okay, you can just listen. Se você não tem problema, apenas escute. As we turn to chapter 1, we'll see how God's people became this fellowship of grief. Nós vamos ver no capítulo 1 como que essas pessoas elas se tornaram como que a comunidade do luto, do lamento. And we'll then see, when we come back to our chapter for today, how the Messiah would change their grief to praise. E quando a gente volta para o capítulo que nós lemos hoje, nós vamos ver como que o Messias transformou o seu luto em louvor. Okay, so chapter 1. Então, capítulo 1. In verse 1, we see that this is the vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah was proclaiming during the reigns of these kings. Nós vemos no começo do capítulo 1,
Essa visão a respeito de Judá e Jerusalém é proclamada durante os reinados dos reis mencionados aí. Now, you might be interested to know that Isaiah, his name, means the Lord is salvation. Talvez você se interesse em saber que o nome Isaías significa o Senhor é a salvação. And names are very important in Isaiah. Os nomes são algo bem importante no livro de Isaías. And through Isaiah, God declared this desperate situation of his people. E através do livro de Isaías, o profeta proclamou essa situação desesperadora do povo de Deus. In verse 4, he calls them a sinful nation. E no verso 4, ele chama essa nação de pecadora, Children given to corruption, filhos dados à corrupção, who had forsaken the Lord, que abandonaram o Senhor, who had turned their backs on him. que viraram suas costas para Deus. Verse 7, their country is desolate. No verso 7, nós vemos que a terra deles estava devastada, Which is like a picture of the spiritual state of the people as well. que era uma imagem também de como estava o estado espiritual do povo. They're told that their religion is empty and their rituals are meaningless. Eles escutam que a religião deles era vazia, que os seus rituais eram sem sentido. In verse 15, when they spread out their hands in prayer, God even hides his eyes from them and says, I am not listening. No verso 15, quando eles estendem as suas mãos em oração, nós vemos o próprio Senhor escondendo-se deles e não respondendo às suas orações. How much worse can it get? Quão pior que isso pode ficar a situação deles? Well, if we look in verses 16 and 17, we see there's a possibility of change. Nos versos 16 e 17, nós observamos uma possibilidade de mudança. They need to be washed clean. Eles precisam ser limpados. They need to learn to do what is right. Eles precisam aprender a fazer o que era certo. They need to seek justice, Eles defend the oppressed, take up the cause of the fatherless. Eles precisavam buscar a justiça, acabar com a opressão, lutar pelos direitos dos oprimidos. And this is what God has always done. He's always cared for those who are on the edges of society or those who others do not care for. E isso é o que Deus sempre fez na história. Ele sempre se preocupou com aqueles que estão às margens, que não podiam cuidar deles mesmos. They're given a choice in verses 19 and 20. Eles são dados uma escolha nos versos 19 e 20. But in verse 21, the description of Jerusalem, she was once full of justice, righteousness used to dwell in her, but not now. E no verso 21 nós vemos que antes ela era cheia de justiça, antes ela era habitada pela retidão, mas não mais. Now, Isaiah is a long book, so we're now going to fast forward all the way to chapter 59. Isaías é um livro bastante grande, então nós vamos avançar rapidamente agora para o capítulo 59. You might think that after so many chapters, something would have changed. Podemos imaginar que depois de tantos capítulos, talvez alguma coisa já tenha mudado. But in chapter 59 and verse 2, it says this. Mas no capítulo 59, verso 2, isso é o que nós vemos. Your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. No verso 2, vemos que as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. No one calls for justice. No one pleads a case with integrity. Ninguém pleiteia a causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade.
Verse 8, the way of peace they do not know, there is no justice in their paths. No verso 8, não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Now, I would suggest they didn't look at themselves in this way. Eu vou sugerir que talvez eles não olhassem para eles mesmos dessa maneira, But this was God's judgment. mas era o juízo de Deus sobre eles. It says in verse 9, justice is far from us, and righteousness does not reach us. We look for light, but all is darkness. No verso 9, vemos que por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. And why is it all darkness? Por que tudo são trevas? Why such moral, political, religious collapse? Por que, de tal maneira, esse colapso moral, político, religioso? Let's go back to chapter 1. I'm keeping your fingers busy. Nós vamos voltar ao capítulo 1 e mantendo vocês ocupados aí, avançando nas páginas. And verses 29 and 30. Chapter 1, verses 29 and 30. E no capítulo 1, no verso 29 e 30. You will be ashamed because of the sacred oaks in which you have delighted. You will be disgraced because of the gardens you have chosen. You will be like an oak with fading leaves, like a garden without water. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. Now, when we're hearing about Israel, we have to think, how do we connect with this? Quando nós estamos ouvindo o que acontecia com o povo de Deus naquela época, nós precisamos nos conectar com essa história nós mesmos. We live at a different time. Nós vivemos numa época diferente, We're in a different part of the world, nós estamos numa parte diferente do mundo, but the human heart is much the same. mas o coração humano é bastante o mesmo. Now, they had chosen gardens and sacred oaks. Eles escolheram jardins e carvalhos sagrados. And this is where the worship of other gods happened. E esses lugares eram onde a adoração Under the spreading trees, de outros deuses estava acontecendo naquela terra, debaixo dessas grandes árvores. they had delighted not in God, but had worshipped other things. Eles não estavam mais tendo prazer e deleite no Senhor, mas prazer e deleite em outras coisas. They worshipped what was acceptable to the people around them. Estavam adorando aquilo que era aceitável no contexto dele para as pessoas ao redor. As a small nation, they were always looking for help because somebody was usually attacking them. Como eles eram uma nação pequena, eles sempre estavam buscando algum tipo de ajuda, porque sempre tinha algum outro povo atacando eles. So instead of going to God, they went to their neighbors for protection. Então, por exemplo, em lugar de ir em busca de Deus, eles iam atrás dos vizinhos para que as nações vizinhas os protegessem eles. They didn't only receive the military help, Eles não apenas recebiam ajuda militar, but they also took on their beliefs and practices, their worship and sexual immorality. mas eles também passaram a adotar as suas crenças, a sua maneira de pensar, a sua maneira de adorar e inclusive a imoralidade sexual que havia entre eles. They worshipped other gods Eles adoravam outros deuses. instead of remembering that their society should have been built on the foundation of God, their rock. E em lugar de resgatar que eles, como povo, deveriam construir seu fundamento em Deus como a sua rocha. And they should have been showing the light of the true God to those other nations. E eles deveriam estar mostrando, evidenciando a luz desse Deus verdadeiro para as outras nações.
Can I have the slide with the globe on it, please? Yeah, thank you very much. Now, this is a picture I saw on Instagram. Essa é uma foto que eu vi no Instagram. And it's an art exhibition in a church in England. E é uma exibição de arte numa igreja na Inglaterra. Now, I don't know what you think about art exhibitions in churches, Eu não sei o que vocês acham de exibição de arte na igreja, but I find this a very interesting image to reflect on. mas eu achei que era uma imagem bem interessante para a gente refletir sobre ela. Think about the world in the church. Pense a respeito do mundo na igreja. Now, there's one way in which that is exactly what we pray for. E, de uma maneira, isso é exatamente aquilo pelo que a gente ora. As we were singing and as we were reading from Psalm 67 earlier today, Quando nós estávamos cantando e lendo no Salmo 67 mais cedo hoje, we long to see people from all nations coming into the body of Christ, that is the church. nós ansiamos por ver pessoas de todas as nações como parte do povo de Deus. The problem is the other way of understanding this image. O problema seria uma outra maneira de entender essa mesma imagem. The habits of the world, the beliefs of the world, worldliness coming into the church. Seriam os hábitos, os costumes, a mundanidade, a maneira de ser e de pensar do mundo sendo trazida para dentro da igreja. And the problem is it walks in with every one of us. E o problema é que isso é algo que vai, às vezes, sem perceber, caminhando com cada um de nós. We are so used to the way that everybody lives and thinks that it's part of us too. Nós nos acostumamos com a maneira com que as pessoas ao nosso redor vivem e pensam. We are also doing what is more acceptable to our neighbors. E aí passamos também a fazer aquilo que é mais aceitável para os nossos vizinhos. And maybe we forget that our lives should be built on the foundation of Christ and his word. E nos esquecemos que as nossas vidas deveriam estar sendo construídas sobre o fundamento de Cristo e sua palavra. Can I have the next picture, please? Thank you. Because the Israelites, back in our passage in Isaiah, had turned from their God, Porque o povo de Deus naquela época, como descrito no livro de Isaías, virou suas costas para Deus, because the wisdom of the world was so immediate and enticing, porque a sabedoria do mundo ela era algo tão imediatista, tão sedutora. they would be like an oak with fading leaves, a garden without water. Então eles seriam como que folhas que murcham e caem num jardim sem água. Earlier in the summer, I was away from my home and I had somebody living in my flat. Mais cedo no verão, para mim lá, eu deixei o meu apartamento e tinha uma pessoa morando no apartamento onde eu vivo. And she didn't pay attention to my plants. Então, essa pessoa que estava no meu apartamento não So- prestou muita atenção às minhas plantas. So I know exactly what this garden without water is like. Então, eu sei exatamente o que esse jardim sem água significa. It's not lovely, healthy plants like these. Não são plantas tão lindas e saudáveis como essas daqui. When I got home, Quando eu voltei para casa, some of my plants algumas das minhas plantas, were like this. elas estavam assim. A garden without water. It's a striking image. Jardim sem água é uma imagem bem vívida. So the choices we make and what takes our attention and our love will feed us something, but will we be left thirsty? As nossas escolhas, elas revelam alguma coisa a respeito daquilo que nós
onde nós depositamos nossa atenção é aquilo que nós amamos. Mas onde estará a nossa sede? And that's not only when it reaches 59 degrees in Rio. E não é só quando a temperatura chega a 59 graus Celsius, como chegou lá no Rio. 37 here was enough for me. 37 aqui já foi suficiente para mim. If you look at the picture on the slide, Se nós olhamos para a foto no slide, this is a street in the city where I live. essa é uma rua na cidade onde eu moro. And it's lined with lots of tall oak trees. E há vários carvalhos de um e de outro lado do caminho. And in many ways, they look majestic. They're so tall. E de muitas maneiras elas parecem bem majestosas e altas, But some of them are sick. mas algumas delas estavam doentes. Their leaves are not only changing with the seasons, but they're fading with disease. E as folhas não era só porque elas estavam murchando por causa da época do ano, mas também por causa de algumas enfermidades nas árvores. And eventually they rot from the inside and have to be chopped down. Next slide. E algumas delas chegaram a apodrecer por dentro e precisaram ser cortadas. The end. O fim. So you're only left with a stump. E você apenas fica com um toco. And it doesn't look like it's got much prospect. Não parece um futuro muito promissor a partir desse toco. But in Isaiah, we see that God judges rightly. Mas em Isaías nós vemos que Deus julga de maneira correta. As we've read, we see he shows what has gone wrong, Como nós lemos, ele mostra But o que saiu errado, but he also longs for his children to come back to him, which is also true today. mas ele também anseia que os seus filhos voltem para ele, que é o que nós também vemos hoje. And so in Isaiah, we have the promise of a shoot coming up from the stump of Jesse in chapter 11. E no livro de Isaías, nós vemos essa promessa de que um broto sairá desse toco, do toco de Jessé, do pai de Davi. God can still bring life to his people, Deus ainda pode trazer vida para o seu povo, even though they've been removed from their place. mesmo quando eles foram removidos, levados do seu lugar. God will keep his promise to Abraham Deus manterá sua promessa a Abraão, that his people will be blessed and they will be a blessing to the nations. de que o seu povo será abençoado e de que o seu povo será uma fonte de bênção para as nações. The Messiah that we meet in chapter 61 is the promised child of chapter 7. O Messias que nós encontramos no capítulo 61 a criança, o Messias prometido no capítulo 7. He's the Prince of Peace and Justice of chapter 9. Ele é o príncipe da justiça e da paz do capítulo 9. And he is the shoot or the branch, the wise, righteous, anointed one of chapter 11. E ele é a paz e a justiça que nós vemos no capítulo 9, o rebento que cresce, ou o ramo que cresce do toco, o sábio, o reto, o ungido do capítulo 11. And he is the tender shoot that comes up in chapter 53. E ele é como que esse rebento, pequeno rebento brotando no capítulo 53. Bringing salvation up out of the dry ground of Israel. Trazendo salvação através desse terreno seco e árido do povo de Deus naquela época. He is the suffering servant of that chapter. Ele era o servo sofredor naquele capítulo.
And it's in this lone figure of the servant that light is found. E é na figura solitária desse servo sofredor que a luz é encontrada. As we've already seen, Israel, the nation, was not doing very well. Como nós vemos, a nação de Israel naquele tempo não estava se portando muito bem. And it's this spirit-anointed servant who speaks in chapter 61. Next slide. E é esse espírito do o Senhor falando através do ungido no capítulo 61. Now, to look at this chapter, we're going to follow who is speaking in different sections. E nesse capítulo nós vemos quem está falando em diferentes sessões. So, if you could click through, yeah, the first one is fine. So, first of all, we have the anointed servant who proclaims in verses 1 to 3. E no primeiro é que nós vemos que o ungido do Senhor, o servo ungido do Senhor, proclama. Then the rest of verse 3 to verse 9, Isaiah explains the consequences of what the anointed one does. E do verso 3 até o verso 9, Isaías está explicando as consequências do que o ungido do Senhor está proclamando. And then we see the Lord speaking, but Isaiah is quoting the Lord in verse 8. E nós vemos que o Senhor está falando, Isaías como que fazendo menção daquilo que o Senhor está falando nesses versos. Then the voice changes again in verse 10. E aí a voz muda no verso 10. And in verses 10 and 11, the Lord's people, Zion, are speaking and responding. E aí a voz do verso 10 e 11 é que o povo de Deus em Sião está respondendo. Okay, so we're going to take that section by section. Nós vamos olhar essas sessões. Drink some water if you need it. Tome alguma água se você tiver água com você. Stretch a little bit to get ready. Você pode se esticar um pouquinho. Okay, so in chapter 61, No capítulo 61, we see the servant proclaiming reversed fortunes for the poor. no verso 3, nós vemos essas boas notícias sendo proclamadas aos pobres. And we see there are 3 proclamations Há 3 proclamações and 2 new things to wear. e 2 novas coisas para vestir. So, the proclamations first. As proclamações. So, first of all, the anointed one proclaims good news for the poor, as we've been talking about. Primeiro é que o ungido proclama boas novas, boas notícias aos pobres, como nós vimos. Remember, that's those who are brokenhearted, captive, in darkness, weeping. E lembrando que também inclui aqueles que estão na escuridão, coração quebrado, em lamento. Now, how is that true for you? Como isso é verdadeiro para você? How do you need to hear this anointed one's proclamation today? Como você precisa ouvir a proclamação desse ungido hoje? Okay, so the second proclamation gets more specific. A segunda proclamação vai para algo mais específico. That is, proclaims freedom for the captives. E é a proclamação de liberdade aos cativos. Now, captive can refer to how they'd been in exile, but it also reminds us of the exodus out of Egypt. Os cativos aí, tanto se refere àqueles que estavam cativos no exílio, como também nos faz lembrar daqueles que estavam na escravidão no Egito. So he's proclaiming freedom from slavery, Então ele está proclamando liberdade da escravidão, and not only from slavery, but for relationship with God. e não apenas uma liberdade da escuridão, mas uma liberdade para relacionamento com o Senhor. So we've gone from the general good news for the poor Então nós vamos daquelas boas notícias de maneira mais genérica para os pobres, to the more specific good news for the captive. para essas boas notícias mais específicas para aqueles que são cativos. And now we are reminded of a specific chapter in the Old Testament. E aí nós somos recordados de um capítulo específico das Escrituras. So the third proclamation
is reminding us of Leviticus 25. You don't have to turn to it. E a terceira proclamação nos faz lembrar nos refere a Levítico 25. Não precisam abrir agora. Here, the Messiah proclaims the year of the Lord's favor. E aqui o Messias proclama o ano aceitável do Senhor. And in Leviticus, we see that this year of God's favor, the Sabbath year, is when captives were freed, debts were forgiven, and lands were returned. E nesse ano do aceitável do Senhor de Levítico era quando os cativos eram libertos, as dívidas eram perdoadas, as terras eram devolvidas. Now, notice something here about our great God's economy. E vejam algo aqui interessante sobre a grande economia de Deus. We have a year of the Lord's favor E nós temos um ano do favor do Senhor compared to a day of vengeance. comparado com o dia da vingança. O ano do favor, um dia para a vingança. That tells us something about who our God is. Isso nos conta alguma coisa a respeito de quem nosso Deus é. And I suggest that this year of God's favor that Jesus says is fulfilled in him in Luke 4 E depois nós vemos que Jesus diz que a promessa a respeito do ano aceitável do Senhor se cumpre nele mesmo, em Jesus. is this time between Jesus' first coming and his second. É o tempo entre a primeira vinda do Senhor e a esperança que temos para a segunda, o retorno do Senhor, a sua segunda vinda. The time to come to the Lord and to know him Um tempo para vir para o Senhor, para conhecer o Senhor, before that day of judgment does come and everything is put right. antes que aquele dia do julgamento chegue e coloque todas as coisas, ajuste todas as coisas. Now, in these amazing reversals that we see in the first 3 verses, Em essas reviravoltas impressionantes que nós vimos nesses primeiros versos, they're given new things to wear. eles são dados algumas coisas novas para vestir. And this signifies the honor that they've been given and their new condition. E elas significam a honra que foi dada a eles e a nova condição em que eles estão agora. If you think of a king or a military leader, they have special things to wear. E se você pensa a respeito de um rei ou de um líder militar, normalmente eles aparecem nas imagens com vestindo certas coisas especiais. It tells you who they are and what they have the power to do. Normalmente elas servem para comunicar quem é aquela pessoa e o poder que ela tem. And, you know, the king usually provides that for himself. O rei normalmente consegue aquilo para ele mesmo. But here they are given this crown of beauty and garment of praise. E aqui elas são dadas, né? Essa coroa de beleza, de adorno e manto de louvor. And that is in the place of the ashes that were a symbol of mourning. E isso em lugar das cinzas, que era um símbolo do lamento. And instead of the garment of praise, instead of a spirit of despair. E o manto de louvor em lugar de um espírito de desespero. If you imagine seeing your friend at the end of the street, Se você imagina vendo o seu amigo no final da rua, and you see their head is down, e você vê que a cabeça dele está baixa, their shoulders are slouched, os ombros curvados, and they're walking like this, e estão andando assim, you immediately know something is not right. você já sabe que alguma coisa não está certa. That is what the spirit of despair looks like. Esse é o que o espírito de desespero parece com. You don't have to be very close to see it. Você não precisa estar nem perto para conseguir perceber isso. But the opposite, this garment of praise, O oposto desse manto de louvor it's like an overcoat. Sorry. é como A coat is fine. é como um casaco. And
if you see somebody with this bright colored coat at the end of the street, Se você vê alguém vindo com um casaco bem colorido vindo ali pela rua, and they're standing up straight, e eles estão assim bem eretos, they're looking more confident, bem confiantes neles mesmos, it is immediately noticeable. você percebe logo de cara. Praise, not despair. Louvor, não desespero. So, in their new attire, they are now equipped and competent and ready for the next step. Então, com isso, eles estão equipados e preparados para o próximo passo. Look at end of verse 3 to verse 9. E vejam o final do verso 3 até o verso 9. Isaiah now explains the consequences of what the Messiah does. E o Isaías explica as consequências do que o Senhor faz. Now we have 3 namings Nós temos 3 nomes and 2 jobs. e 2 cargos. So it says 3 times they will be called or named something. 3 vezes eles são chamados ou nomeados de uma certa maneira. They will be called oaks of righteousness. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Righteousness, not the corruption, moral and spiritual, that had characterized them before. Então, era retidão ou justiça e não a injustiça moral que os caracterizava antes. Not the stump that we saw in chapter 11, Não o toco que nós vimos no capítulo 11, but strong trees standing and growing together. mas árvores fortes crescendo juntas umas com as outras. And the second follows that is they will be called a planting of the Lord. E o segundo é que eles serão chamados um plantio do Senhor, uma plantação do Senhor. Back in Deuteronomy, God had said, if you don't obey, if you don't follow me, you will be uprooted from the land you're entering. Em Deuteronômio diz que se vocês não prestam atenção a mim, se vocês não me obedecem, vocês serão tirados dessa terra. But this is the opposite. This is a planting of these trees. E aqui é o contrário, é o plantio dessas árvores. And this is that reversal of the disgrace of exile. O contrário da desgraça do exílio. Honor instead of disgrace. Honra em lugar de desgraça. Glory to God, A glória a Deus, for he is the one who does it. porque Ele é aquele que faz isso. Okay. And then the last name is they will be called priests or ministers. E o último é que eles serão chamados sacerdotes, ministros. So they have new clothes Eles têm novas roupas and new names. e novos nomes. And now we see that they have new jobs. E agora eles têm novas responsabilidades. Well, maybe not that new. Talvez não novas. So they're going to be builders, verse 4, Eles serão construtores, capítulo 4, verso and 4. 4, 4, yeah. and priests, as we've E said. sacerdotes. After the shame and disgrace, De- there is now honor and responsibility. Depois da vergonha e da desgraça, agora honra e responsabilidade. Who will rebuild the ruined city? Quem vai reconstruir as cidades em ruínas? It is those who have themselves been rebuilt and restored. É exatamente aqueles que foram eles mesmos antes reconstruídos, restaurados. Who will build places to live and flourish? Quem vai construir lugares para serem reconstruídos e florescer? Those who had been poor, captive, and without light. Aqueles que eram pobres, cativos, sem luz. If you want to read something later, E se você quiser ler algo depois, mais tarde, this reminds me of the logic in Ephesians 2. isso me lembra muito o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. So we see here in verses 4 to 7 that those who had been slaves are now being served by foreigners and strangers. Aqueles que estavam antes eram escravos vão ser servidos por aqueles que são estrangeiros agora são servidos. And this, looking at the picture, it's a little bit difficult, but they're not supposed to oppress those foreigners.
Ou seja, o que eram escravos antes agora são servidos. Então não é um tema da questão de oprimir os estrangeiros. That's the usual human mentality. You were mean to me, now I'm going to be mean to you. Porque normalmente esse é o tipo de mentalidade nossa bem humana, né? Se você foi maldoso comigo, agora eu vou ser maldoso com você. We should not become like those who do those things to us. Nós nunca devemos nos tornar como aquele que faz maldade contra a gente. In fact, this is an image of Israel finally becoming that kingdom of priests God said they would be back in Exodus 19. Então é justamente essa imagem do povo de Deus, Israel, se transformando aqueles sacerdotes que Deus tinha falado que eles deveriam ser. You might remember that the Levites, the priests of Israel, they didn't have land and they had to receive food from others. Porque nós vamos nos lembrar que os levitas, como parte do povo de Deus, eles não tinham terra, eles tinham que receber comida e tudo mais dos outros povos. And that's because their job was to enable all of God's people to be able to come close to God through sacrifice and by hearing his word. Porque o serviço deles era fazer com que todos pudessem se achegar a Deus através do sacrifício que eles ofereciam diante de Deus. And that's the picture we're being given here. E essa é a imagem que nós recebemos aqui. And it's for the good of the nations. E é para o bem das nações. So God's people should act as a bridge to God. E o povo de Deus deveria atuar como ponte para que as pessoas chegassem a Deus. Enabling the nations who notice that they're different Para to come and hear this good news. Para que as nações pudessem perceber o que era diferente para ouvir e responder essas boas notícias. If you look at verse 9, E vejam o verso 9. it says, their descendants will be known among the nations and their offspring among the peoples. All who see them will acknowledge that they are a people the Lord has blessed. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, sua prole entre os povos. Todos os que o virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. And again, we see here God's generous economy. E nós vemos aqui a economia generosa de Deus. He blesses his people, not just restoring what they had before, but a double portion. Ele abençoa o seu povo, não apenas restaurando o que eles tinham antes, mas dando a eles uma porção dobrada. This is our God, Esse é o nosso Deus. the one who takes the broken, the captive, the fearful, Aquele que pega e toma aquele que está quebrado, que está cativo, o que tem medo, and he brings abundant life now and forever. e ele traz então para eles vida abundante agora e para sempre. Everlasting joy, as it says here. Alegria para todos sempre. Okay, we're almost there. You're doing really well. Quase lá. I know it's long with translation. Eu sei que fica mais longo com a tradução. Minha culpa. If you look at verse 10, No verso 10, it says, I delight greatly in the Lord. eu tenho alegria no Senhor. My soul rejoices in my God. Regozija-se a minha alma em meu Deus. I won't go into all the reasons for this, but I think this is Zion, God's people speaking. Eu não vou em todos os detalhes disso, mas aqui é o povo de Deus falando. Again, because they're given the garments, Porque eles foram dados essas novas roupas para vestir. and the Messiah is the one who gives it. E o Messias é aquele que dá essas novas roupas. It's sometimes a bit complicated in Isaiah to work out who is speaking. Talvez, às vezes é meio difícil perceber no livro de Isaías quem está falando o quê. But what we see here Mas o que nós vemos is that the restored, revived people of God respond to the Lord in joy for what the Messiah has done. é que o povo restaurado, renovado do Senhor, responde em alegria àquilo que o Senhor fez por eles. And they reflect the new situation achieved by the Messiah. Eles refletem essa nova situação conseguida através do que o Messias fez por eles. Their new identity and the honor they've received is on display. A nova identidade e a honra que eles receberam está agora exibida a todos. And verse 3, this brings God glory. E no verso 3, isso traz glória a Deus. Zion now reflects the servant Messiah. O povo de Deus, Sião, reflete agora a Deus, ao próprio Deus.
in the clothing of salvation and righteousness. E nessa exibição da sua salvação, da sua retidão, da sua justiça. And now they are ready to be priests who are bridges to God for the nations. E agora eles são esses sacerdotes que levam essas riquezas de Deus para as nações. And therefore to produce the fruit of righteousness and praise. E aí eles produzem esse fruto de justiça e louvor. Okay, for each one of us here, Então, e o que significa para cada um de nós hoje? how are you brokenhearted Como é que estamos de coração partido? over a loss, a breakup, a broken dream? Talvez uma perda, uma dificuldade, um sonho perdido. Come to the Messiah. Venha para o Messias. How have your thoughts been captive to something else? Como é que nossos pensamentos, maneira de pensar, tem sido cativa, presa a algo a mais? The ideal of success that other people put on your shoulders, Talvez a ideia de sucesso, êxito que outras pessoas põem sobre nossos ombros, the dream of fulfilling those expectations, o sonho de atender a essas outras expectativas, the anxiety that comes from feeling your limitations, a ansiedade de sentir nossas próprias limitações, the longing for that romantic relationship, talvez aquele desejo por aquele relacionamento romântico que ainda não veio, the jealousy over someone else's promotion, a inveja a respeito da promoção de outra pessoa and that constantly growing list of things you'll never achieve. e aquela constante lista de coisas que vai crescendo, de coisas que a gente nunca consegue chegar. Come to him. Nós somos convidados a chegar ao Senhor. Who or what are you mourning? O que ou pelo que você está lamentando? Come to him. Venha ao Senhor. Are you brokenhearted over ignoring God? Você está com um coração quebrantado hoje por talvez estar ignorando a Deus Or looking for solutions apart from him? ou buscando soluções em outro lugar que não em próprio Deus? Do you mourn over your sin and the distance you feel from God? Você lamenta a respeito do seu próprio pecado e da distância que você cria entre você e Deus? Come to him. Venha ao Senhor. We've seen you don't need to come with anything. Just come to him. Vê que nós não precisamos chegar ao Senhor com alguma coisa nas nossas mãos. Precisamos apenas atender o convite, venha ao Senhor. The one who was anointed anoints his people. Aquele que foi ungido também unge o seu povo. The one who in chapter 53 was pierced for our transgressions. Aquele que no capítulo 53 foi partido por causa das nossas transgressões, dos nossos erros. Who bore the crown of thorns, crowned them with beauty. Aquele que foi coroado com uma coroa de espinhos, ele coroa agora o seu povo com uma coroa de beleza. The one who was punished and wounded brought them and brings us healing and freedom. Aquele que foi punido, quebrado por causa de nós, nos traz liberdade, salvação, sanidade. We follow the suffering servant. Nós seguimos ao servo sofredor. We follow the righteous king, the great high priest. Nós seguimos ao rei justo, ao grande rei. And he has made us his people. E ele nos fez o seu povo. He's given us life, healing, freedom, sight. Ele nos deu vida, cura, luz. He's given us a new identity, honor, and an inheritance. Ele nos deu nova identidade, a cura, uma nova maneira de ser. And he's given us the role to image him to the world. E ele nos deu também essa responsabilidade de refletir para o mundo quem o Senhor é. If this is the Messiah, Se esse é o Messias, then who are we to be as the fellowship of this Messiah? então se ele é o Messias, quem seremos nós como a comunidade
desse Messias. that fellowship of grief that is also a fellowship of joy. Que passa de ser a comunidade do lamento para a comunidade da alegria. In chapter 61, the reversals we see, it's just amazing to read those verses, isn't it? E no capítulo 61, todas as reviravoltas que o texto dá, isso é maravilhoso ler isso. And don't we long to be those oaks of righteousness for the display of God's splendor? E não desejamos isso, ansiamos por ser esses carvalhos de justiça para a But glória de Deus. That won't speak to our success, it will speak to who our Messiah is. Isso não vai falar do nosso êxito, do nosso sucesso. Isso vai ser falar de quem o nosso Messias, o nosso Senhor é. And as we seek to imitate our wonderful Savior, Como nós buscamos imitar nosso Salvador maravilhoso, we want to see differences in our community. nós queremos ver essas diferenças que há em nossa comunidade, Righteousness in the life of the community, ver esses efeitos na comunidade, como a justiça na vida da comunidade, in our speech, in our relationships, e retidão e justiça na maneira de nós falarmos, nos nossos relacionamentos, and behind closed doors at home. e também em portas fechadas em casa. We can praise God for all the wonderful things that He has done. Nós podemos louvar ao Senhor por todas as coisas maravilhosas que Ele fez, And we want this praise to overflow so that others see it and want to know who is it that you follow. e nós queremos que esse louvor possa poder fluir de tal maneira que outros vejam e reconheçam a Deus. And if we can have the last slide, please. Thank you very much. I hope you can read it because I can't read that one, but it's okay. I have it in front of me. So this gives you a way to respond to all that we've been reading and thinking about today. Isso é uma maneira de a gente buscar responder ao que nós lemos e meditamos hoje. These are the steps we can take reading Isaiah 61. Alguns passos que nós podemos tomar ao ler Isaías 61. Recognize our own poverty before the Messiah, Reconhecer sua própria pobreza perante o Messias, spiritually, emotionally, and so on. espiritualmente, emocionalmente e assim por diante. And therefore come and receive the restoration he offers. E, portanto, assim vir e receber a restauração que Ele oferece. Then we can rejoice in belonging to this God, Podemos nos alegrar e pertencer a esse Deus. and that rejoicing will be seen in how we speak and how we live. E essa alegria será vista na maneira como nós falamos e como nós vivemos. And therefore, we will be representing God, E, portanto, nós assim vamos representar a Deus, reflecting God to those around us, refletindo a Deus àquelas pessoas ao nosso redor, and acting as those priests or that bridge for others to hear this good news. e agindo de maneira a sermos pontes para pessoas ao nosso redor. And then, usually in the Christian life, once we get to that last step, we have to go back to step one again. E normalmente na vida cristã, quando nós chegamos a esse último ponto, a gente precisa voltar ao primeiro ponto de novo. So we want to praise God, who is the one who proclaims good news to the poor, to us. Nós queremos louvar o Senhor porque é Ele que vem para proclamar essas boas notícias aos pobres. He accepts us as we are in our brokenness. Ele nos aceita como nós somos e nós quebrados como somos. But He is the one who is in the business of transforming faded leaves into oaks of righteousness. Mas Ele tem essa responsabilidade de transformar folhas murchas em carvalhos de justiça. So let me leave this for you for your own reflections. Eu deixo isso para que possamos refletir a esse respeito. Thank you very much. Obrigado, Deus abençoe.
convido todos a ficarem em pé. E em resposta à mensagem, uma música que é antiga, mas que traz uma proposta de novidade de vida. Aqueles que se sentem cativos, oprimidos, só em Cristo há verdadeira liberdade, verdadeira libertação. De todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazendo os ares soar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. Tempo de romper a vil escravidão, que em vós exercem homens ou ideias. Tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos sós, sabei que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria vossa libertação. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria vossa libertação. A igreja pode se assentar? Rapidinho, que sei que já estão com fome, né? Querendo almoçar. Obrigado, Paula, pela mensagem. Obrigado, Nog. Que boa maneira, hein? Nog, não sei se foi planejado, o Espírito guiou e tudo mais, mas que bacana terminar essa mensagem cantando um canto que os estudantes fizeram na época da ditadura de Salazar em Portugal, em meio de contextos difíceis e afligidos, e justamente aqueles que são o tipo de estudante e grupo que a Paula e eu trabalhamos. Muito bom, muito boa lembrança essa canção. Rapidinho, gente, hoje temos o ensaio do coral daqui a pouquinho, tá bom? Então eu vou pedir o seguinte, como a gente acabou um pouquinho mais tarde o culto, quando a gente estiver conversando e tudo mais, a gente às vezes vai conversando talvez mais para baixo, ajuda, né? A turma do coral aí, porque o pessoal do coral já vai começar aqui, 12h30, o ensaio do coral, preparando para o final do ano, do culto de Natal, tá bom? Os jovens, a gente tem um almoço hoje dos jovens. Se por acaso você não prestou atenção no grupo lá de aviso dos jovens, acho que tem graça, né? Tem graça e misericórdia, tem? Equipe dos jovens? Para algum, aí não inscrevi, mas enfim, né? Na próxima vez o pessoal pede que se inscreva, não é isso? É isso? Não é isso? Amém, amém.
Mas tá bom, tá lá, vai ter um almoço dos jovens. E a parte legal é porque não só os jovens, mas aí toda a igreja está convidada. De tarde, às 2h30 da tarde, aqui na igreja mesmo, daqui a pouquinho, né? A gente vai ter um bate-papo com a Paula, tá bom? Então, vai ser bom que não tem transmissão, não tem, né, preocupação com outras coisas e tal. A gente vai conversar um pouco com ela sobre como que é a obra missionária em contextos sensíveis, difíceis, uma entrevista, um bate-papo. Aí toda a igreja está convidada, tá bom? Se vocês quiser dar uma saidinha, comer aqui perto rapidinho e voltar, 2h30, a gente está tendo esse bate-papo com a Paula aqui, tá bom? Que mais? Nós temos no próximo sábado, já é próximo sábado, né, Coda? Rapidinho chega, hein? No próximo sábado temos o concílio. Lembra de orar pelos delegados da igreja que vão participar, vai ser até aqui na Saúde, o concílio de todas as igrejas da Igreja Metodista Livre, Concílio Nikkei. Ore pelos delegados. E no domingo, à tarde, no domingo que vem à tarde, é um culto de encerramento, às 2h30 da tarde, tá bom? Um culto de encerramento às 2h30 da tarde, que aí toda a igreja é convidada. Eu sei que é um pouquinho apertado, porque a gente acaba aqui, tem que comer e tudo mais, mas, enfim, é um convite para toda a igreja. Tem saído pelo WhatsApp da igreja. Eu acho que deve ter sido meu pecado aí, que eu acho que eu não confirmei um slide desse culto com o pessoal da mídia lá, mas tem saído pelo anúncio para todo mundo aí, e parece que tem que se inscrever, não é isso, Codo? Tem que se inscrever, alguma coisa assim? Então, vê no link lá, que é mandado pelo WhatsApp, para você se inscrever, só para o pessoal planejar bem quantos vão participar lá, no domingo que vem, 2h30 da tarde, no culto do concílio na IMOSP, lá no Bom Retiro, né? Mas a gente vai reforçar isso pelo WhatsApp da igreja. A gente agradece, essa semana teve o dormidão dos adolescentes aqui, né? Foi bem bacana a experiência do pessoal passar aqui, ter o dormidão, nas atividades, brincadeiras, uma boa turma aí, acho que tinha uns 20, Léo, uns 20 adolescentes mais ou menos aí, sobreviveram. Eu sei que parece que o dormidão que vocês menos fazem parece que é dormir, né? Mas tudo bem, né? Dorme depois, tá bom, entendi. Então tiveram um bom tempo aí, pintaram parede, foi nesse agora que vocês pintaram parede também? Olha, pintaram parede, e ó, a turma bonita aí, que bacana, e a gente agradece a Deus pela vida do pessoal aí, da equipe que acompanhou adolescentes da igreja e de outros, né, lugares, né, convidados também que participaram desse dormidão aqui na igreja. Muito bacana o trabalho que vocês vão fazendo, Deus abençoe, viu, Léo? Estamos perto do culto de Natal, né? Eu sei que está longo, mas tem que falar. O culto de Natal está chegando. Tem um culto de Natal, vocês sabem, no dia 3 de dezembro, que é o culto de Natal para as crianças, é com o foco todo das crianças, tá bom? A paz veio como uma criança. É no dia 3 de dezembro, de manhã, no horário normal. O culto é diferente, mas o horário é normal, tá bom? Então é uma celebração de Natal com as crianças no dia 3 de dezembro. Então, convide, participe para ser algo especial aí. E no domingo seguinte, a gente vai ter a celebração de Natal, uma criança os guiará, no horário diferente. Então, prestem atenção, tá bom? Registrem isso daí, que no dia 10 de dezembro é aquele horário da tarde, 5 da tarde. Ouvi falar que vai ter coral. Não vai ter coral? Né? Tem coral, vai ter criança, vai participar de novo. Estão preparando um programa bem bonito. Usem a imagem que vocês estão recebendo pelo WhatsApp para repassar isso para os seus amigos e convidar, né? Codo, vai ter papel para o pessoal da velha escola ou só a imagem de WhatsApp também? O Codo está prometendo que para o pessoal velha old school como eu, assim, vai ter papel também, para a gente levar e convidar alguém para vir para o culto. Obrigado, viu, Codo, por considerar a gente também. Então, mas se você quiser, já pode ir repassando o convite pela imagem aí para convidados, 5 da tarde do dia 10 de dezembro. Tá bom? Nós vamos lembrar de orar pela Rose Martins, pedir oração, problema de saúde, livramento que teve essa semana, graças a Deus descobriu logo, mas ore pelo tratamento, acompanhamento aí da Rose Martins, tá bom? Lembra de orar por ela. Pela Maria Amélia Blecha dos Anjos,
a irmã do Toninho, para ela estar bem, de saúde, e o Toninho está em paz, descansando e confiando no Senhor também, que o Senhor está cuidando dela. Vamos orar pelos vestibulandos. A turma, não sei quantos aqui da igreja tem aí gente fazendo vestibular, mas tá, né? Tá rolando Enem. Hoje é o quê? Hoje é FUVEST? Hoje é FUVEST, né? Deus os abençoe, misericórdia, né? Ainda bem que eu já passei dessa fase. Então, FUVEST, vamos orar pela turma fazendo vestibular hoje também, pelas famílias, né? Não sei se tem que orar, às vezes é pelos menina que estão fazendo, ou pelo pai e mãe que fica desesperado, né? Então, vocês escolhem quem está precisando mais de oração e ora, tá bom? Assim, né? Por um ou por outro. E eu queria também terminar o culto orando pela Fernanda e pelo Nilton, tá bom? Então, Fernanda e Nilton, venham aqui na frente, porque aí eu faço a oração final e já oro por vocês também, pode ser? Porque a Fernanda e o Nilton estiveram com a nossa comunidade aqui, foi por quanto tempo? 1 ano e meio, Fernanda e Nilton? Olha que beleza, mais ou menos, tudo mais, tal, né? A Fernanda e o Nilton, olha só que bacana, venham aqui na frente assim. A Fernanda e a filha Yasmin, eu e a Ruth conhecemos quando a gente era missionário lá no Uruguai ainda, eles foram lá visitar a gente, eram da igreja em Belo Horizonte, depois foram parar em Sorocaba, acabaram se conectando com a Metodista Livre em Sorocaba, encontraram família lá, não é mesmo? Família da fé lá, desfrutaram lá, aí foram para a China, aí ficou, né, teve que achar a comunidade lá, porque era outra coisa, diferente. Mas voltaram da China para cá, e quando chegaram aqui, se conectaram com a nossa comunidade enquanto estavam esperando o visto do trabalho sair lá, né, para eles irem para a Itália. E eu até falei para o Tiago, né? Falei, Tiago, aproveita a Fernanda aí no louvor e tal, não sei quando que eles vão embora, mas estão aqui, aproveita. Começou a tocar e já está indo embora. Mas, olha, muito obrigado, Fernanda e Nilton. Eles também participam lá do nosso grupo pequeno aí da comunidade. Foi uma alegria tê-los com a gente ora por eles agora nessa nova etapa de vida. Que Deus abençoe vocês, o caminho de vocês lá na Itália, em Milão, que uma comunidade tão bacana como a nossa vai ser talvez difícil achar. Mas a gente ora, né? A gente ora para Deus dar uma boa comunidade para vocês lá também. Vamos ficar de pé, vamos orar, entregar esse culto. Bem-vindos todos que nos visitam. Bienvenue, mon ami, très bien. Visitas da França hoje, maravilha, Deus abençoe aí, e aqueles outros que nos visitam de outras partes do mundo aí também. Depois do culto você aproveita e treina, né? Treina, fala em espanhol, o Christian tá aí, fala em espanhol com o Christian, fala em inglês com a Paula, fala em francês com a família lá do Gabriel, tal, enfim, você já é essa igreja internacional. Até japonês dá para falar aqui também. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, por essa celebração em comunidade, louvando ao Senhor, prestando culto ao Senhor e recebendo a palavra do Senhor também para nos edificar. Ajuda-nos a ouvir os desafios que a Paula nos trouxe através do profeta Isaías para receber essa palavra do Senhor em nossas vidas. Nós também oramos pelas pessoas em necessidade, oramos pela Rose, que o Senhor traga a sanidade, pela Maria Amélia, que o Senhor cuide dela também. Oramos pelos vestibulantes e família nesses dias. Oramos por aquelas situações de conflito no mundo, onde há guerra, conflitos, e as pessoas inocentes, vulneráveis, às vezes sofrendo mais no meio das lutas e dos conflitos que vemos no mundo hoje. Tem misericórdia, Senhor. Oramos por nós aqui no Brasil também. Oramos para aqueles que precisam de mais justiça, de reparação, essa justiça reparativa nos erros da nossa nação. Obrigado que nós temos o feriado amanhã como da Consciência Negra para buscar reparar um pouco dos muitos erros que essa nação já cometeu no passado e ainda hoje com essa tragédia do racismo no nosso meio. Ajuda-nos que esses momentos como o feriado de amanhã nos ajudem a resgatar a nossa consciência e provocar transformação na vida e na sociedade. E oramos agora também com gratidão pela vida da Fernanda, do Nilton, e pedimos a tua bênção para eles agora. Sabemos como é difícil ter que ficar se despedir e dizendo tchau daquelas pessoas queridas com que o Senhor permite a eles que eles possam ir se conectando nas diferentes etapas da vida. Ajuda eles a fazer um bom fechamento, de se despedir bem das pessoas, e irem em paz na bênção do Senhor, sabendo que o Senhor vai adiante deles nessa mudança para a Itália, e que eles saibam que
tendo paz, que tem uma comunidade aqui que vai estar orando por eles. Tem um lugar aqui que eles têm uma comunidade, um lar, um coração para receber, aberto para recebê-los aqui sempre que eles vierem ao Brasil, e que a paz e a bênção do Senhor esteja sobre eles também em todos os novos desafios nessa nova etapa de vida que eles vão ter juntos como família lá na Itália. E que a graça do Senhor, nosso Deus, o amor do Senhor Jesus, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, nossos queridos familiares, hoje, essa semana e sempre. Amém. Bom domingo, queridos. Vão na paz do Senhor. Cantam os anjos harmonia ao nascer o Salvador. Traz do céu o Rei Messias, paz com Deus e santo amor. Cantem povos exultantes, cantem salmos triunfantes, aclamando ao seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Cristo Filho entronizado, sua glória abandonou. Entre os homens humilhado, cruz e morte suportou. É bondosa a divindade, é feliz a humanidade, esperança de Israel, é Jesus Emanuel. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Cante, ó povo resgatado,